O que você faria se fosse o seu filho? Vamos lá. Ah, se fosse o meu filho. Já vá. Ai, entra, fica à vontade. Você trouxe sua filha. Que linda, eu adoro criança. Entra. Olá, cegonhas! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Gente, estou muito feliz por gravar esse quadro de novo, mais um episódio do Ah, se fosse meu filho. Não é mesmo? Para quem ainda não me conhece, para quem ainda é nova no canal, o meu nome é Cíntia Rosa, sou pedagoga, professora alfabetizadora há 18 anos e mamãe da pequena Maria Luísa de 2 aninhos. O objetivo desse quadro não é julgamentos, tá? Certo? Não é pra gente julgar as mães, tá? As mães que vão aparecer aqui, na verdade não parece mãe, né? Na verdade eu não identifico ninguém. Mas não é pra gente julgar as pessoas. Também não é nem pra julgar os profissionais que estão tentando ajudar. A gente sempre vai tentar ajudar as famílias a como agir em determinadas situações. Porque às vezes acontece aquelas situações de birra, aquelas coisas que a gente não gosta, não é, que deixa a gente nervosa, a gente não sabe muito bem como agir, tá? Então aqui você vai encontrar justamente isso. Como agir nessas situações, tá certo? Então não é pra julgar. Se você acha que não é adequado fazer esse tipo de abordagem com seu filho, como, né, a profissional vai orientar aqui, sério, não faz, gente. Pronto, simples assim, tá ok? Se você acha que tem que abordar de outra forma, também, gente, tudo bem, entendeu? Cada um tem uma forma e uma linha de educação que gosta de seguir, tá certo? Aqui a ideia é sempre ajudá-las, certo? Sempre ajudar todas as cegonhas, gente, sempre, tá bom? Então, vem comigo. E no episódio de hoje, que é o segundo episódio, gente, minha amiga também, gente, aqui você sempre vai encontrar meus amigos, tá certo? E que também acreditam na mesma educação, né, que eu acredito, entendeu? A neuropsicopedagoga Camila, tá certo? Então, a Camila já foi a mãe perfeita, gente. Hoje ela não é mais a mãe perfeita. A Camila já tem um filhinho de 3 aninhos. E, gente, ela tá bem nessa fase também de birra, tá certo? Então, ela vai poder nos ajudar muito. Como ela faz na casa dela, que dá certo. Olá, meu nome é Camila, eu sou neuropsicopedagoga, professora e mamãe do Pedro Henrique de 3 aninhos. Oi, Cami, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Fico muito feliz de poder ter a sua ajuda também aqui no meu canal, tá? Espero, gente, ajudar todas as cegonhas aí nessa missão tão difícil que é educar os filhos. Mas, Cami, quero começar com uma primeira perguntinha. Teoria e prática. Se aplica? Os dois, assim, gente? Teoria exata combina com a prática? O que você diz aí? Olha, eu acho que é importante ter o conhecimento da teoria, mas que nem sempre na prática a teoria realmente acontece. Até porque quando a gente lida com crianças, nem sempre sai como planejado, elas são uma caixinha de surpresas. Então, eu acho que as duas coisas elas se completam. E sabe que isso é bem legal, né? A gente ter esse conhecimento, até principalmente porque quem assiste hoje quem vai assistir hoje o nosso vídeo, né? Por exemplo, e tem um bebezinho lá de meses, vai falar, nossa, que ridículo, né? Que absurdo essa profissional falando isso, que tem que fazer isso com o meu filho. Mas, gente, quando a gente tem um bebezinho, a gente tem a menor noção daquilo que a gente vai enfrentar, né, Cami? Nós ainda como, né, que trabalhamos na área de educação, a gente tem um pouco dessa noção, porque a gente pega muitas crianças em sala de aula. Então, a gente consegue, né, ainda entender um pouco mais de como é essa situação. Mas com o nosso filho é diferente, não é mesmo? Exatamente. Então, por mais que a gente tenha toda a experiência na área da educação e tenha contato com muitas crianças, quando nasce o nosso filho, a gente acaba tendo um turbilhão de sentimentos, muitas coisas acontecem e sempre tem um quesito novo, uma surpresa ali que a gente acaba se deparando, principalmente quando é um recém-nascido, né? São muitas coisas novas, é um mundo novo. Exatamente. E aí quando chega nessa fase assim que a criança começa a demonstrar, né, que ela é um ser fora da mãe,
né? Que começa lá, eu não sei quanto começou aí com o Pedro, mas aqui em casa com a Maria Luísa, a partir de 1 ano e 5, com 10 meses, eu lembro que ela começou a bater na gente. Ela começou a bater. E aí, perto de 1 ano e meio, começou assim, sabe? A questão da frustração, que dela se jogava, sabe? Então, assim, as coisas começaram a ficar difíceis. Eu sabia exatamente, porque eu tenho a teoria, né? Eu sabia exatamente como agir, mas em muitas situações eu ficava, Zete, agora? É difícil, né? Exatamente. Eu lembro bem de todas as fases do Pedro. Ele teve as fases do desenvolvimento dele bem marcantes. E até hoje, assim, a gente passa por situações que em vários momentos a gente tem que parar e pensar como é a forma correta de agir, né? E nem sempre ele corresponde bem, seja sozinho, seja em público, nem sempre ele corresponde da maneira com que a gente acha que ele vai responder. Mas o problema é que nós, adultos, nós criamos uma expectativa, né? Esse é o problema. O problema é nosso, né? A nossa expectativa. Então, assim, opa, eu vou sair pela primeira vez no mercado, eu já falei, já orientei meu filho, que no mercado ele tem que agir assim. Mas chega lá na hora, não é? Aí a criança dá aquele show, a gente fica frustrado, porque não aconteceu do jeito que a gente imaginou, não é? Então, saber lidar, saber como lidar nessas situações, eu acho que é muito mais válido do que o próprio combinado que você fez com seu filho, né? Saber como agir. E é isso que a gente vai fazer aqui, gente, entendeu? Dar dicas de como agir nessas situações. Cami, vamos lá. O primeiro videozinho que eu separei, eu quero que você me conte que tipo de mãe você se identifica aqui, tá? Filha, não faz isso, a mamãe vai brigar. Lembra que a mamãe falou que não pode? Senão eu vou ter que te pôr de castigo. Não faz isso, não. Mas, sabe o que eu quero depois? Faça! Depois vem chorar pra mim ou ainda vou te arrebentar! Vai lá fazer! Vai lá! Gente, eu adoro esse cara. Adoro esse cara. Que Vídeo tipo de mãe acompanha você ele. se identifica aí? Olha, pra falar bem a verdade, eu sou um pouquinho das duas mães. Eu tenho meus momentos onde eu consigo ter uma conversa com o Pedro Henrique, eu consigo ver, assim, uma certa compreensão do lado dele. Mas eu também já fui aquela mamãe do que se você não comer, não ganha sobremesa. Então, vários momentos eu já me cobrei por não acertar ou não seguir um certo protocolo. Mas eu também acredito que as mães são feitas de acertos e erros. Nem sempre a gente tá no nosso dia maravilhoso e super inspirada. E mesmo assim, eu acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem se um dia a gente acabar não sendo aquela mãe 100%. Mas em vários momentos eu vejo que o Pedro, ele também consegue perceber isso. Ele sabe quando alguma coisa não tá certa aqui em casa, ou quando talvez a gente não teve um dia tão legal, não saiu como esperado. Então eu vejo que ele tem um pouquinho desse feeling com a gente. Sabe o que é legal? As crianças, eu sempre, né, falava lá pros pais na escola, que as crianças sentem tudo que a gente sente. Até mesmo em sala de aula. Às vezes a gente entrava, não tava tão bem, as crianças eram mais carinhosas, né? Queriam beijar a gente, queriam vir no nosso colo. Então as crianças realmente, elas têm esse feeling, né? E só que a gente também tem que parar pra pensar que as crianças também não têm os dias bons, né? As crianças também são assim. Então é isso que a gente tem que ter essa consciência. E realmente eu acho que tá tudo bem. Um dia a gente vai comer. E no outro dia a gente, olha, filho, né? Vai ficar sem sobremesa ou vai... Eu acho que tudo bem, porque só que o que a gente tem que prestar atenção também é em como a gente vai agir nesse momento da raiva. Porque dá raiva, né, gente? Todo mundo tem raiva. A raiva nasce com a gente. Então, bem isso, bem legal. Cami, agora outro. Olha só que legal esse, tá? O que você faria se fosse o seu filho? Vamos lá. Se fosse o meu filho. Já vá! Ai, entra, fica à vontade! Você trouxe sua filha! Que linda! Eu adoro criança! Entra!
Posso fazer muito bem porque a gente não se via, né? Amiga, eu posso ir no banheiro? Amiga, é só virar ali, pode ir lá. Amiga, a Sofia caiu, meu, nem vi como. Ah, se fosse meu filho, não da última parte, né? De levar um chute. Porque se der levar um chute no meu filho, eu vou com os 2 pés nas costas. Mas, sabe criança mexilona? Se fosse seu filho, o que você faria? Olha, eu passei por uma situação muito parecida. Aqui em casa, eu não deixo o Pedro pular no sofá, até por uma questão de cuidado. É uma coisa que eu e o Everton, nós não gostamos. Então, o Pedro não faz isso. Mas quando eu fui na casa da minha irmã, ela vai ver o vídeo e ela vai lembrar disso. Nós estávamos na área da churrasqueira e, de repente, um barulho de pulo, pulo, pulo. E a gente olhou e o Pedro Henrique estava na sala, pulando no sofá, daquele jeito, assim, que parecia uma cama elástica. E eu, na hora, assim, fiquei surpresa com a reação dele. E aí eu falei, filho, vem aqui com a mamãe, fica aqui junto com a gente, que é ali na área do gourmet. E aí ele, não, eu quero ficar aqui e tal. E a minha irmã falava assim, não, deixa ele pular, tá tudo bem. E sempre acontece isso, né? A gente quer corrigir a criança, mas a pessoa vai lá e não, tudo bem, deixa ele destruir a casa, acabando com a nossa moral. Então, e aí assim, eu fiquei bem surpresa por ele ter essa reação, mas eu acho que ele teve essa reação mais por curiosidade, porque aqui em casa ele não pode fazer. Então foi um momento assim meio complicado, mas a gente chegou em casa e conversou com ele, e a gente explicou pra ele os motivos. Talvez ele nem soubesse realmente os motivos, porque às vezes acontece da criança saber só que ela não pode, mas ela não sabe o porquê. Então eu expliquei que o sofá é um móvel delicado, então se ficar pulando estraga. Então eu expliquei pra ele antes de dar o sermão. Então assim, não aconteceu de novo. Então eu acho que assim, antes de brigar com o Pedro, eu precisava explicar o porquê que eu não queria que ele pulasse no sofá. E assim, não aconteceu de novo. Mas eu acredito que vai acontecer em outras situações, como mexer em alguma coisa que não pode, pegar alguma coisa delicada. Então, são coisas assim que eu acho que antes da gente dar o sermão na criança, tem que conversar com ela e explicar o porquê do não. E aí eu tenho certeza que ela vai entender. Ah, com certeza. O que eu acho legal também nesse episódio aí da criança, né, mexilona, né, minha mãe sempre falou aqui, tira tudo, quando a Maria Luz nasceu, né, tira tudo. Eu falei, não, é em casa que ela vai aprender que não se pode mexer em determinadas coisas, né, porque se a gente tira tudo, a criança não tem aquela curiosidade, porque não tem nada ali pra ela ver, né, então ela não tem essa curiosidade. Então ela vai na casa dos outros e vai fazer o quê? Vai mexer, porque em casa ela não tem. E daí não tem como falar pra criança, não pode mexer aqui, filha, né? Então, se não tem nada em casa, é óbvio que a criança não vai mexer, né? Então, eu acho que é bem isso, é em casa mesmo, e explicar pra criança o porquê não. Porque quebra, porque você pode também se machucar, né? Porque estraga, assim como a questão do sofá. Bem legal. Cami. Legal também, Cíntia, é a gente entender e compreender pelos olhos da criança. Então, em um momento, é claro que eu não gostei que ele tivesse mexido em uma gaveta ou que ele tivesse pulado num sofá. Mas olhando aos olhos dele, ninguém supervisionando, será que ele não foi curioso? Será que era um momento em que ele achou que ele pudesse? Então, eu acho que antes de repreender a criança, antes de brigar, principalmente em público, tem que olhar pelos olhos dela, né? Ver por que ela tá tendo aquela reação e depois pensar que ela vai agir com uma maturidade de uma criança de 3 anos. É claro que se eu corrigir meu filho na frente de todo mundo, ele vai chorar, ele vai gritar. Isso é uma reação normal. Então, tem que ser compreensivo aos olhos da criança. E brigar ou chamar a atenção dela em momentos oportunos. Não em um momento onde ela não ia compreender, ela iria entrar em um estado que talvez não conseguisse reverter por uma situação ali ou outra que a gente não concorde, né? Exato. E muitas vezes é onde acontece a birra,
né? Porque aí você chamou atenção em público. A Malu, às vezes eu chamo atenção em público, que eu digo, principalmente aqui em casa, porque eu sempre falei pra ela, minha filha, na frente das outras pessoas, eu sempre vou te defender. Independente se você tá certa ou se você tá errada. Eu vou sempre defender você. Mas durante na família, assim, na casa dos avós e tudo mais, né? Eu acho que é só na casa dos avós que a gente tem ido. Então, às vezes eu chamo a atenção dela por alguma coisa, ela fica muito chateada. Sabe, chateada mesmo, enche aqueles olhinhos assim de lágrima. Ela fica realmente chateada com a situação. Aí depois eu converso com ela. Mas é bem isso, a gente tem que ter esse cuidado, né? De ver, porque às vezes viu no desenho, né? Sabe que eu lembrei muito da Masha e o urso, porque eles pulam muito na cama, né? Eles adoram pular na cama. Então, às vezes é isso, viu em algum desenho, viu? Vou pular aqui, deve ser um sofá legal, diferente, confortável, vamos ver o que vai acontecer. Eles reproduzem muito o que eles assistem, né? Tá no mundo deles, a imaginação deles. Pra mim é um sofá delicado, mas pra ele é um pula-pula mesmo, né? Exatamente. Então vamos lá, Cami, olha só. Então, Cami, né, aconteceu uma situação na internet algumas semanas e o pessoal se revoltou com o restaurante e tudo mais, porque no restaurante tinha uma placa escrito assim, como tá aí no vídeo, ó. Por favor, mantenha a criança sentada. Vamos lá, Cami. Se você fosse nesse restaurante e encontrasse essa placa, qual seria a sua reação? Olha, eu acredito que os pais, tanto os pais quanto o estabelecimento, eles precisam ter um pouco de compreensão com as situações. Eu não vejo problema em um restaurante restringir a entrada ou colocar uma placa assim. Mas, se eu me sentisse incomodada, eu não frequentaria esse tipo de lugar, tá? Agora, se eu, mãe do Pedro, resolvi levar o meu filho nesse lugar, eu preciso respeitar as normas desse lugar. Até porque hoje esse restaurante ele tem essa regra. Quando a gente vai numa palestra, a palestra também exige que vocês fiquem sentados, em silêncio, que não utilize o celular. Quando você está no trânsito, você também tem regras. Quando você está num jantar, você também tem regras. Então, assim, se eu escolhi ir nesse lugar e essa é a regra do lugar, no caso, eu com o Pedro e meu marido, nós vamos seguir as regras do lugar. Mas, como meu filho é uma criança e eu perceber que ele não consegue ficar sentado a ponto de incomodar as outras pessoas, eu prefiro me retirar. Se ele ficar sentado na medida do possível, ali a gente conseguir manter um ambiente agradável não só para minha família, mas para todos que frequentam o lugar, a gente vai permanecer no lugar. Então, eu percebo que vários estabelecimentos, eles têm a preocupação de manter um ambiente confortável para a criança. Eu já fui em vários lugares onde tinha um playground, tinha ali uma área infantil. Então, assim, alguns não veem motivos, assim, de preocupação com crianças. Agora, outros, por motivo deles, eles têm essa restrição e tudo bem. Eu acho que os pais têm que entender que existem pessoas que querem uma coisa mais reservada e outras que não ligam tanto. Então, eu já fui, antes de ser mãe, em restaurantes onde tinha várias crianças correndo e tal. E eu entendo o lado das famílias, como eu entendo o lado das pessoas que também querem uma privacidade. Então, eu acho assim, eu me comporto dessa forma. Se o estabelecimento tem tal regra, eu sigo as regras do estabelecimento. Se não condiz com o que eu busco, eu vou em outro lugar. Mas eu, meu marido e meu filho respeitamos as regras estabelecidas de cada lugar. Perfeito, Cami. Eu também super concordo com isso. Vai gerar polêmica. Exatamente. Mas até porque eu acredito que, gente, na hora de comer é sentado, entendeu? E ninguém fica 2 horas dentro de um restaurante. Né? Se você fica, é porque você tá lá com seus amigos e tudo mais. Agora imagina uma criança correndo ali em volta, atrapalhando toda a mesa, né? Então isso eu também acho chato, porque a gente tem que pensar também nos outros, não somente na nossa, né? Nos nossos filhos ali.
né? Então é bem isso. E a gente tem que entender também, Cíntia, que quando a gente leva o nosso filho num restaurante, ele vai demandar atenção, ele vai ter curiosidade. O Pedro, por exemplo, ele olha para trás e ele quer conversar com a pessoa de trás, ele pergunta até o nome dela. Então, assim, crianças são espontâneas, crianças são bagunceiras, crianças são coloridas, são alegres, e isso é da criança. E então, assim, nem todo estabelecimento também está preparado para isso. Eles também têm a parcela, não digo de culpa, mas eles também têm uma parcela ali digamos assim, de ambientação, enfim. Então, eu acho assim que ambos os lados, se respeitarem uns aos outros, não vão ter problemas. Agora, se eu levo o meu filho que tá num dia agitado e eu quero paz, eu quero não dar atenção para o meu filho, eu acho que não é o momento de eu levar ele. Se eu quero ter um papo gostoso com a minha amiga, se eu vou consumir bebida alcoólica, se eu quero conversar em particular, talvez não seja o momento de eu levar o meu filho nesse restaurante. Agora, se eu quero sair com a minha família, eu quero que ele aproveite. Poxa, por que não escolhe tal restaurante que tem aquele play legal, que ele vai adorar, que ele vai curtir, que vai ser o momento dele? Então, será que os pais ali nessa escolha também talvez não poderiam ser um pouquinho mais compreensivos, ponderantes? Exatamente. Até porque essa cadeira, gente, gerou muita polêmica, assim. O pessoal detonou o restaurante, sabe? É isso mesmo, que criança tem que ser livre. Até eu lembro que uma comentou que deveriam mudar as regras da sociedade, gente. Aí mudar as regras da sociedade para que, entendeu? Para que a sociedade caiba dentro das regras do seu filho, também não é adequado, né? Mas isso, eu acho que buscar um lugar com play, né, gente, sensacional. Hoje em dia, a maioria dos restaurantes são adequados, né, para criança. E é isso, eu acho que a criança também não tem que ficar correndo ali em volta do restaurante. Terminou de comer? Vai pro play, gente, vai brincar. Exato. E assim, eu entendo o comentário dela, mas e se eu tivesse um cachorro, por exemplo, de porte grande e também quisesse que as minhas regras fossem respeitadas, né? Então não é assim que funciona. Se a gente for respeitar a particularidade de cada um não gosta de criança, um gosta demais de cachorro, o outro é alérgico, o outro tem 5 filhos, o outro tem só um bagunça, um não bagunça. Quem que tá certo nessa história, né? Então, o que a gente tem que entender é que a gente tem que respeitar o próximo, independente da nossa opinião, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a entender e a respeitar que um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra, e se eu não gosto, eu não participo, eu acho que a gente começa a conviver um pouquinho melhor. Nossa, perfeito, perfeito, é isso mesmo, Cami. Eu também acredito nisso, né? Eu acho que respeitar a particularidade do outro, contudo, né? Se não convém, não vai. Exato. Exato. E assim, existem várias regras de estabelecimento que às vezes para uma pessoa pode ser absurda, para outra não. Nós temos a regra de fumar. Para uma pessoa fumante, incomoda ele não fumar naquele lugar. Mas eu não gosto de cigarro e para mim vai me incomodar. Então, assim, qual é a regra? Qual é a regra a ser respeitada? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Cami, foi muito longo. Chegamos ao fim. Cami, chegamos ao fim. Eu quero conversar mais. Coisas aqui, mas como, imagina, né? Doença sanguínea, gente, pra falar assim, né? Vai muito tempo. Chegamos ao fim do nosso quadro. Gente, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí em como vocês, né, devem agir em algumas situações, tá? Em como ajudar vocês, né, nessa parte de educar os filhos, que realmente não é uma tarefa fácil. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Um beijo, Cami, um beijo, muito obrigada! Beijinho! Até a próxima! Tchau!